Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. Agradecemos aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Guzzi Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, situada na Rua João Schwetz, número 181, no bairro Rossato, aqui em Santa Maria. E a partir de hoje, está conosco um novo apoiador cultural ao nosso programa, a Santa Yoga, onde você serenamente equilibra as emoções e fortalece o corpo. Ao Roberto Bottino, um abraço muito fraterno por ter acreditado no nosso trabalho. Portanto, Roberto, seja bem-vindo ao nosso programa. Feito esse agradecimento, antes de iniciar propriamente dito o meu comentário de hoje, eu peço, como eu sempre faço, né, a você que me assiste, que se inscreva no canal, curta e compartilhe o nosso conteúdo. Se você gosta, logicamente, para que a gente possa levar o aspecto doutrinário, os preceitos e a lógica espírita para muito mais pessoas. E também não esqueça de ativar o sininho que aparece aí no rodapé da sua tela para receber notificação assim que sair vídeo novo. Bem, dito isto, agora vamos ao meu comentário de hoje. O que você acha que os espíritos se alimentam? Você acha que lá no mundo espiritual existe alimentação? Você acha que os espíritos sentem sede de água? Pois este vai ser o meu assunto da primeira parte do meu comentário de hoje. Porém, para entender essa questão, é muito importante que você entenda o que é uma coisa chamada perispírito. E lá na questão 257 do Livro dos Espíritos, fala o seguinte. Como é que eu vou dizer? Kardec, ele expressa de forma muito enfática e ele fala sobre a necessidade do espírito em compreender as suas sensações e de como o perispírito funciona como veículo dessas sensações. Perispírito, para você que acompanha o nosso programa, você sabe. Aliás, eu procuro sempre assim esclarecer quando alguém fala sobre perispírito. E perispírito é, digamos, a roupagem do espírito. É como ele se manifesta e também como ele se apresenta tanto no mundo espiritual como também aqui no mundo material, quando ele aparece, quando ele se deixa ver, digamos assim. Quando alguém vê um espírito, um vidente, por exemplo, vidente costuma-se dizer que é aquele que enxerga o outro lado da vida. Aquela pessoa, quando ela vê um espírito, ela vê o espírito com a forma humana, com a aparência do corpo físico de qualquer mortal do lado de cá. Ou seja, a pessoa vê uma cabeça, olhos, braços, nariz, enfim, vê o espírito exatamente
como se ele estivesse vendo um ser humano encarnado. Porém, apesar da pessoa enxergar olhos, nariz, boca, por exemplo, não significa dizer que essas partes do perispírito, do espírito, tenham as mesmas funções que tem esses órgãos em um ser encarnado aqui no mundo material. Ou seja, o espírito não vê pelos olhos que você enxerga nele, não sente os odores pelo nariz e assim por diante. As sensações e as percepções do espírito se dão através do perispírito como um todo. Ou seja, não existe um determinado lugar para sentir determinada sensação, assim como acontece conosco, com você, comigo, com, enfim, todo mundo. Eu sei que para nós que temos os canais adequados no nosso corpo físico para cada sensação, é um pouco difícil, eu concordo em entender isso. Porém, nele, no espírito, braços, pernas, olhos, ouvidos, etc., são apenas formas fluídicas, conforme a sua mente, a mente do espírito, projeta e modela. Mas nenhum desses, como é que eu vou dizer? Vou colocar entre aspas, mas nenhum desses órgãos, digamos assim, tem uma função específica como nós, os encarnados, temos. Ou seja, é possível ter aparência, mas não as mesmas funções como temos aqui na Terra. Gente, nós precisamos entender que existe uma diferença gigantesca, uma diferença oceânica entre as duas realidades, ou seja, a realidade do mundo espiritual e a realidade do nosso mundo material. Os fenômenos que acontecem lá do outro lado da vida não são regidos pelas mesmas leis que regem os fenômenos materiais aqui deste lado. São mecanismos lá do outro lado muito diferentes que não podem ser explicados pelas leis físicas vigentes aqui deste lado. Outra coisa, não podemos confundir desejo de comer, de comer, com necessidade de comer. Vou tentar esclarecer melhor o que eu quero dizer. Quero dizer o seguinte, que um espírito muito atrasado, espiritualmente falando, logicamente, ou seja, ainda muito materializado, ele, o espírito, pela sua condição ainda muito ligado às sensações materiais, às sensações do mundo em que ele viveu por anos a fio, ou seja, aqui no nosso mundo, pode sim, ele lá do outro lado, sentir frio, desejo de comer, pode sim sentir fome. Porém, isso é desejo e não uma necessidade. Não sei se deu para entender. Os espíritos, inclusive os mais atrasados, não possuem nenhuma necessidade quando eles estavam encarnados na matéria, pelo simples fato de que eles agora não possuem órgãos físicos, aqueles inclusive os mais atrasados, órgãos físicos para satisfazer os seus desejos característicos apenas da matéria. Volto a dizer, o espírito não possui um corpo material que se desgasta, que necessita de substância material para a sua sobrevivência, porque o seu corpo, o perispírito, é fluídico, é imaterial, se nós compararmos com a matéria deste mundo em que nós estamos. Por outro lado,
para os espíritos de evolução muito inferior e até os medianos no progresso espiritual, muitas necessidades continuam presentes, como eu disse antes, após o desencarne, apesar de não serem, repito, necessidades reais, já que não possuem mais o corpo. E a fome é uma delas. Afinal, vivemos quantos anos encarnados comendo diariamente? Por isso que quanto menos materializado o espírito tiver, menos ele sentirá as necessidades que sentia antes quando encarnado. Se o espírito não se alimentar como nós aqui fizemos para sobreviver, ele não vai morrer. E sabe por quê? Porque ele já está morto. Depois que disse tudo isso, você poderá se perguntar, afinal, espírito se alimenta ou não se alimenta? Bem, nós já vimos que necessidade de se alimentar ele não tem mais, mas alguns não se alimentam, mas sim são alimentados. Não se alimentam, mas são alimentados? Como é que é isso? É o seguinte, na maioria das vezes, os espíritos acometidos de crises dessa ordem são conduzidos pela espiritualidade aos centros de reeducação do plano espiritual. Lá eles vão receber alimentação, por isso que eu disse, eles não se alimentam, eles são alimentados. Lá eles vão receber alimentação semelhantes às da Terra, porém fluídica. À medida, porém, que o espírito vai se adaptando, vai entendendo melhor a sua realidade, automaticamente ele vai se desprendendo das necessidades que eram características da carne, características do mundo espiritual, do nosso mundo aqui. E as porções de alimento, por via de consequência, vão diminuindo até que ele não sinta mais a necessidade, como se ele estivesse encarnado. Gente, quando morremos, ou melhor, quando o nosso corpo morre, a única coisa que deixamos aqui neste mundo é exatamente e tão somente o corpo, a matéria. O resto, que não é material, dependendo da nossa evolução, nós levamos a fome, o frio, enfim, nós levamos juntos lá para o outro lado, na outra dimensão, ou seja, levamos juntos os nossos pensamentos, os nossos gostos, os nossos desejos, os nossos sentimentos e também as nossas necessidades. Depois que o nosso corpo morre, é bom que se diga, ninguém vira santo e ninguém vira demônio. Continuamos sendo nós mesmos, exatamente como éramos aqui. Aliás, quem lê o livro Nosso Lar, escrito e psicografado por Chico Xavier, vai lembrar que o espírito de André Luiz, quando voltou lá das zonas muito densas do mundo espiritual, que ele chamou de umbral, disse que lá lhe era servido um caldo reconfortante, ou melhor dizendo, quando ele voltou do umbral, ficou internado, digamos assim, em um hospital, lhe era servido um caldo reconfortante junto com água fresca, que pareceu, segundo ele, esse caldo e essa água, portadores de fluidos divinos. Eu sei que é difícil a gente entender essas duas realidades do mundo espiritual e do mundo material, pois elas são completamente distintas uma da outra, ou seja, não podemos examinar
pensar os espíritos no plano espiritual da mesma forma que nós pensamos e examinamos o mundo físico, o nosso mundo material, pela simples razão de que cada um funciona da sua forma peculiar e cada um com as suas realidades. Então, e para facilitar esse assunto, se os espíritos se alimentam ou não, resumindo, depende. Depende da sua evolução espiritual. Os mais atrasados, repito, os mais materializados, sim. Dependendo do nível evolutivo em que o espírito se encontra, varia a quantidade de alimento. Espíritos em um nível superior se alimentam, digamos assim, absorvendo do cosmos os fluidos de que necessitam para recarregarem, e eu vou colocar entre aspas, recarregarem as suas baterias espirituais. Por isso que, a partir de um entendimento maior da sua nova realidade, as necessidades do espírito diminuem até desaparecerem. Ou seja, tudo depende do nível evolutivo do espírito. Gente, tudo na vida, aqui deste lado e lá do outro lado, tudo requer uma questão de tempo. E já que eu falei em tempo, e saindo da vida, do mundo do lado de lá, vamos voltar um pouco para a vida do lado de cá. Você que está me assistindo, independente da idade, já parou para pensar qual o seu papel neste mundo e por que, afinal, você está aqui lutando contra as agruras que não são poucos, as agruras que não são poucas desta vida? Você já parou para pensar sobre isso? Faço um questionamento, porque as pessoas, na sua maioria, pensam que a finalidade da vida é crescer, estudar, ter uma profissão, trabalhar, casar, ter filhos, um cachorro, comprar uma casa, ter um carro, viajar, se aposentar, deixar uma herança para os filhos e morrer convencido de que não só aproveitou, como cumpriu o objetivo da vida. Pois, por mais que a mente humana, através dos seus grandes pensadores de todas as épocas, tragam explicações das mais variadas, pairam muitas dúvidas a respeito da finalidade da vida e a respeito da finalidade da própria existência. Sobre a vida, uma coisa é corrente em todas as correntes, desculpa a redundância, pois que todas elas delimitam o início da vida no nascimento e o final da vida na morte. Na escola, e você deve saber disso, na escola primeiro aprendemos as lições para depois recebermos as provas. Pois na vida, primeiro recebemos as provas para, através delas, aprendermos as lições. Ninguém vive nesta experiência física com outra finalidade que não seja a de aprender, pois somos produto de um processo milenar de desenvolvimento e aperfeiçoamento espiritual rumo à perfeição relativa. Sim, eu disse e repito, a perfeição relativa, já que perfeição absoluta só é atributo de Deus. As dificuldades e os pequenos e grandes problemas são, na verdade, instrumentos vivenciais que não são impostos como castigo, mas sim preciosas lições de aprendizagem no processo de crescimento
espiritual. Este significado existencial, no entanto, somente será descoberto, entendido e principalmente aceito quando percebermos que estamos aqui para nos lapidarmos e não para criarmos mais arestas em nós mesmos. Não é errado desejar e lutar para ser uma pessoa de sucesso. Claro que não, pois isso faz parte da nossa natureza, da natureza humana. O que não se pode é viver em função disso, pois que, agindo assim, alcançaremos êxito em apenas um dos objetivos da vida terrena, pois que a jornada que estamos vivendo agora tem dois objetivos a serem cumpridos. Um objetivo, é o externo, o do corpo, e o outro é o interno, que é o do espírito. Do externo faz parte as realizações sociais, o sucesso e também o dinheiro. Já o objetivo interno diz respeito à busca do aprimoramento dos sentimentos privativos da nossa essência, o espírito. A nossa essência é o espírito. A Terra é uma escola que tem por objetivo principal priorizar o aprimoramento espiritual em detrimento do material. Não se iluda, portanto, com os tesouros materiais. Eles são efêmeros e meros passageiros do tempo e muitas vezes até desnecessários na sua vida. Por isso, experimente desapegar-se dos excessos. Apenas dos excessos, não precisa se desapegar de tudo, não, apenas dos excessos. E se você conseguir dar esse primeiro passo, aproveite também para abrir um novo compartimento no seu coração para cultivar, para oxigenar, adubar mais os tesouros imateriais, já que são eles que valorizam o seu currículo de aprendizagem na escola da Terra. Não se deixe enganar pelos prazeres que lhe aprisionam, como ser material. E sim, busque o mais rapidamente possível aquilo que lhe faz crescer como ser espiritual. Mas haja rápido, pois tudo é passageiro, inclusive este momento, e até mesmo, lamento dizer, esta experiência que estamos vivendo agora, chamada vida. Enriqueça, por isso, o seu espírito, descobrindo o porquê de você estar aqui. Agindo assim, ou seja, alimentando os nossos espíritos com conhecimento e boas atitudes para conosco e também para com os outros, corremos menos riscos de que, quando chegarmos lá do outro lado da vida, e um dia todos nós vamos chegar lá, que estejamos bem informados a respeito da nossa nova realidade, para não corrermos o risco de, em chegando lá, não sentirmos nem frio e nem fome. Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado.